Olá, gente bonita! Na aula de hoje, nós vamos tentar entender o que está sendo trabalhado em ciências, para vocês que estão meio perdidos, meio abandonados, sem saber o que está acontecendo. Então, eu vou dar uma pincelada no que está acontecendo na matéria. A primeira coisa é entender o que é matéria. E o que é que nós estamos aprendendo durante o primeiro bimestre? Vamos estudar até metade do segundo bimestre. Esse grande bloco de conhecimento que nós estamos começando agora a trabalhar. A química trabalha com esse conceito, o conceito de matéria. Ele estuda a matéria. A matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, vai ter altura, vai ter um comprimento e vai ter uma profundidade. Ou seja, é uma coisa tridimensional, tem 3 dimensões. Ou seja, tem um volume. Isso é muito importante, é um conceito da matemática que nós usamos aqui em ciências, em química, em física, em biologia. Agora, massa não é a massa de bolo, não é a massa de panqueca, não é a massa de pastel. É tudo que é feito de alguma coisa. Por exemplo, essa bolinha, o senhor Wilson, é feito de alguma coisa. Eu sou feito de alguma coisa. O ar é feito de alguma coisa. O planeta é feito de alguma coisa. A água é feita de alguma coisa. Tudo que tem uma composição, que é feito de alguma coisa, tem massa. Significa que tem massa que, se eu colocar ela na balança, pela força da gravidade do nosso planeta, ou seja, se eu fizer esse mesmo experimento em Marte, não vai dar o mesmo resultado, porque a força da gravidade é diferente. Se eu fizer na Lua, a força da gravidade é diferente. Mas quando eu pego esse objeto e coloco em cima de uma balança, ele vai alterar o seu peso, vai alterar ali, eu vou conseguir medir quanto de massa tem na nossa gravidade. Então, uma pessoa que pesa 100 quilos na Terra, ela não vai pesar 100 quilos na Lua. Ah, ela emagreceu indo daqui para lá? Não. O peso dela vai dar diferente, porque a força da gravidade será diferente, mas a massa será a mesma. A única forma de você perder massa é se você fizer xixi, fizer cocô, transpirar. Agora, quando você come, quando você bebe água, você está ganhando massa. É que nem o nosso planeta. Desde que os asteroides caíram aqui, puf, e causou a extinção dos dinossauros, foi a última vez que nós ganhamos massa, porque veio um objeto de fora e entrou no nosso planeta e entrou na composição do nosso planeta e aumentou a massa. Desde então, a gente tem perdido um pouquinho. Toda vez que a gente lança um satélite, a gente perde um pouquinho de massa, mas é muito pouco. Mesmo o homem destruindo, construindo prédios e desmatando e queimando, o nosso planeta praticamente não mudou a massa, porque a massa ela vai se transformando. Essa é a beleza da química. Tudo que a gente tem, ela se transforma, porque tudo que é feito de alguma coisa, que tem massa e ocupa um lugar no espaço, é feito desse cara aqui, o senhor átomo. E existem hoje, porque pode mudar a qualquer momento, 118 átomos catalogados na tabela periódica. Em qualquer lugar do planeta, o oxigênio é igual. Você pode atravessar a galáxia, o oxigênio sempre vai ser o mesmo, o hidrogênio sempre vai ser o mesmo, o ferro sempre vai ser o mesmo, o urânio sempre vai ser o mesmo. Todos os elementos químicos, não importa o lugar do universo que você vai, os átomos são os mesmos jeitos. Não, o oxigênio daqui não é mais bonito que o oxigênio do vizinho. É tudo igual. E qualquer lugar do universo que eu for, se eu encontrar um oxigênio, eu vou saber reconhecer esse átomo, porque ele vai ser igual ao que tem no nosso planeta. Tudo é igual, não existe como mudar. Essa é a beleza da química. Ela é
universal, porque ela atravessa o universo inteiro. Eu posso ir para o fim do universo, se eu encontrar um átomo, ele vai ser um desses 118. Ou eu vou encontrar um novo, que vai ser o 119, mas ele vai ser igual ou muito parecido com o 118. Cada átomo ele é parecido um pouquinho com o outro, muda bem pouco de um para o outro. Quanto mais distante for o 1, é bem diferente do 118, né? Mas o 1 não é tão diferente do 2, que não é tão diferente do 3. Você pode chamar os átomos por números, mas vai ficar aí muito difícil, né? Chamar, 1, eu sou o átomo 1, 2, 3. Não. A química resolveu nomear os átomos em latim. E eles têm um símbolo. Normalmente, esses 118 átomos aqui, também chamados elementos químicos, eles têm um símbolo. Sempre com uma letra, ou ele pode ter duas letras. A regra é: a primeira letra sempre será maiúscula. Se ela estiver sozinha, maiúscula. Se ela estiver em dupla, a primeira é maiúscula, a segunda será obrigatoriamente minúsculo. Então, se você tem problema com escrever tudo em maiúsculo, você está ferrado em química. Você está ferrado. Como, por exemplo, se você pega, aqui ó, vou dar um exemplo bem prático. Ó, não tô falando putaria, hein, ó. Eu pego aqui, ó, esse cara e eu pego esse cara. C maiúsculo, O maiúsculo, monóxido de carbono, extremamente letal e fatal se você respirar. É o que te mata. Num incêndio, a grande maioria das pessoas não morre queimada, ela morre sufocada por causa do monóxido de carbono, extremamente letal. E é uma morte silenciosa, você nem sabe que está morrendo. Você sente um soninho, e quando você acordar, você vai encontrar Jesus. Simples assim. Ou Lúcifer, não sei, né? Agora, esse C maiúsculo com o O minúsculo é cobalto, é um outro elemento químico, que é uma rocha, uma pedra. Isso aqui é um gás, isso aqui é uma nuvem, isso aqui é uma pedra. Tudo igual. CO. A diferença, aqui eu tenho um maiúsculo com outro maiúsculo, então são dois átomos diferentes. Aqui eu tenho maiúsculo e minúsculo, isso aqui é um cara só. Um elemento químico só. Então tem que tomar muito cuidado quando você trabalhar com química. Tem que prestar atenção no maiúsculo e no minúsculo. E quando você escrever, tem que tomar cuidado quando você escreve maiúsculo e minúsculo. Eu já cansei de receber trabalho de aluno que eu pedi para ele pesquisar um cara e ele pesquisou outro, porque o cara procurou com maiúsculo e minúsculo e esqueceu do maiúsculo e minúsculo. Você não pode cometer esse crime. Tá bom? Você está no 9º ano e passou uma moto, eu moro numa avenida. Você está no 9º ano. Você tem que saber diferenciar maiúsculo e minúsculo, tem que saber escrever maiúsculo e minúsculo. É o mínimo que você precisa, tá bom? Os átomos, eles têm uma história muito complexa, porque os átomos, primeiro cara foi antes de Cristo que pensou no conceito de átomo, foi ele que deu o nome, por sinal, né? A palavra átomo significa que quer dizer não, e tomo, que quer dizer pedaços, partes ou divisão, depende da sua tradução. Ou seja, o átomo era uma coisa que não podia ser dividido. Quando você chegava no átomo, pronto, acabou, chegou na menor partícula possível. Até que descobriram que sim, o átomo pode ser dividido em 3 partes e essas partes podem ser redivididas ainda. Pode dividir. Então, o senhor Demócrito, que pensou nesse conceito, ele estava um pouquinho errado. Mas ele não tinha muita tecnologia, então a gente perdoa, tá bom? Em 1803, o senhor Dalton, ele construiu um dos modelos mais famosos, chamados de modelo bolinha de bilhar. Ele pegou o Demócrito, repaginou o que o Demócrito fez e colocou o nome dele e falou, toma, eu que fiz. E é que fiz. Ele chupinhou o trabalho do amigo, tá? Só que o cara tinha morrido há quase 2000 anos, não ia reclamar, entendeu?
Esse modelo bolinha de bilhar ainda é muito usado. Quando a gente fala aqui, ó, de estados da matéria, quando a gente desenha os estados da matéria, a gente usa o modelo de Dalton. Ele é muito fácil de ser explicado, ele é muito fácil de ser usado. Então não dá para ignorar. Ele estava errado? Tava. Dalton falava que essa bolinha de bilhar, ela era indestrutível, impenetrável e ela era inerte, ou seja, cada bolinha representava um elemento químico e eles não faziam nenhum tipo de ligação ou interação entre eles. E não tinha cargas. E aí que estava o problema. Como é que ele explica a eletricidade? Como é que ele explica os raios? Como é que ele explica, quando eu faço misturas, aquela coisa que eu misturei com outra coisa vira outra coisa? Então eu pego o leite com a farinha, com o leite, daí forma o bolo. Formou outra coisa. Como é que ele explica? Foi aí então que o Sr. Thomson, quase 100 anos depois, ele resolveu criar um modelo chamado de pudim de passas, pudim de ameixas, onde a massa do pudim era uma carga positiva e as ameixas eram as cargas negativas grudadas. O problema, quando eu tenho cargas opostas, elas se atraem. O que ia acontecer com esse pudim? Ela ia explodir, porque a carga negativa e a positiva iam bater, se chocar e virar uma bomba atômica. Então o Sr. Thomson tentou resolver o problema, mas ele criou outros problemas. Foi aí então que o Sr. Rutherford, que por sinal tem até um elemento químico com o nome dele, mais ou menos uns 10 anos depois, ele reformulou o modelo do Thomson e descobriu que o átomo ele era muito pequeno e que o átomo ele tem uma região central chamada de núcleo, que é muito pequena, aonde nós vamos encontrar as cargas positivas e girando ao redor na eletrosfera as cargas negativas. O problema, essa carga negativa, ela não quer ficar perto dessa carga negativa. Como é que você vai colocar 118 cargas negativas girando ao torno desse núcleo? Imagina o tamanho dessa esfera que tem que ser para caber um do lado do outro e tem que manter uma distância, porque a carga negativa não pode ficar muito perto da outra carga negativa, porque elas se repelem, o átomo ia explodir, ia se despedaçar. Foi aí então que o Sr. Born, olhando o trabalho do Rutherford, falou: meu filho, eu vou consertar. Vamos fazer de um outro jeito. Vamos fazer camadas. Vamos fazer um bambolezinho maior, maior, e fazer camadas. E fazer com que não só seja bidimensional. Um gire de um lado, outro gire do outro, gira na outra diagonal. Um bambolê menor, um bambolê maior, e ele vai girando, e como ele vai girando, eles vão se afastando a carga negativa da outra negativa, para elas nunca ficarem próximas e quererem estraçalhar o átomo. Esse modelo é muito famoso, sempre você costuma ver esse desenho, mas o modelo mais aceito hoje é o modelo do Sr. Schrödinger, que diz da inconsistência. O elétron pode estar aqui, em todos os lugares ao mesmo tempo. É um conceito muito complexo. Vamos deixar isso para quem está fazendo faculdade, tá bom? Vamos parar aqui, ó. Vamos ficar com Born, chamado de modelo Born-Rutherford-Born, que é a junção, a fusão desses dois modelos, que diz que no núcleo do átomo eu vou encontrar as cargas positivas e girando em cada uma das camadas eu vou encontrar várias cargas negativas. Como cada camada está ficando cada vez mais afastada do núcleo, tem mais espaço para você colocar as cargas negativas. Elas não vão ficar tão próximas, eu vou conseguir manter uma distância dela. Só que não dá para fazer isso forevermente. Por quê? Vai ter uma hora que lá na última camada vai estar tão longe do núcleo que não dá para colocar muitas cargas negativas. Porque senão o núcleo não vai conseguir prender essa carga negativa. Só que aí que tá. Ainda precisa existir um outro cara aqui no meio do caminho, que é chamada de carga nula. A carga nula, ou nêutron, é a carga que justamente é a vela do rolê. É o cara que não deixa a carga negativa
se aproximar muito da positiva e nem a positiva se aproximar muito da negativa. Mas não deixa elas se afastarem demais. Ela fica no meio do caminho, mantendo o equilíbrio. A carga positiva é chamada de próton. Qualquer lugar do planeta, você fala próton, o cara na China sabe que está falando da carga positiva, tá bom? A carga negativa é chamada de elétron. Opa, professor, eu conheço a palavra chamada eletricidade. A eletricidade é o elétron em movimento. Então, quem se movimenta é o elétron. O próton e o nêutron ficam parado na esquina, parado na esquina, e fica parado. Quem fica girando para um lado, girando para o outro, é o elétron. E o elétron, ele não quer saber. O objetivo dele é ir para onde ele fica mais feliz, onde ele fica mais estável. Para ele encontrar a estabilidade, ele pode fazer ligações com outros átomos para usar as camadas dos outros átomos para encontrar a felicidade. O número perfeito, o número 8, regra do octeto. O objetivo sempre é encontrar que na última camada eu tenha 8 elétrons. Normalmente a gente usa a letra E e o sinal de menos. Não é E. Eu tive um aluno uma vez que falou assim: ô professor, o que você é? Eu falei, é na sua cara. É um sinal de menos. Normalmente o senhor elétron, ele é muito promíscuo e faz os átomos serem extremamente promíscuos. Eles fazem casais, trisais, quadrisais, quinquilisais. O objetivo dele é ficar estável. Não importa quantas ligações ele tenha que fazer. O objetivo é, um átomo sempre quer interagir com outro átomo. E na hora que eles interagem, o objetivo é que os dois entrem em equilíbrio e entrem em estabilidade. Ou seja, cheguem no número 8 da perfeição e fiquem felizes. Tá bom? Ai, como é que faz esse 8? Esse quadradinho de 8? Vocês não precisam saber agora sobre isso. O que vocês precisam saber é que esse objetivo aqui faz os átomos fazerem qualquer coisa para poder chegar nessa estabilidade. Só que tem alguns átomos que eles não conseguem chegar nessa estabilidade. São os átomos que a gente chama de átomos radioativos. São átomos que eles tentam procurar a estabilidade, só que eles não conseguem. É nessa hora que esse átomo, ele perde o controle, ele perde a linha e começa a mandar um monte de coisas para fora. Na hora que ele manda um monte de coisas para fora, a gente chama isso de radiação. A radiação, ela pode ser pequenininha, bem pequenininha, como, por exemplo, a micro-ondas, infravermelho, luz visível. Ou ela pode ser muito mais forte, como ultravioleta, raio-x, raio gama, que quando essa radiação ela é jogada para fora, ela vai atrapalhar os outros átomos que estavam estáveis. Eu tô de boa, eu tô feliz, eu tô contente. Vem esse negócio e bate em mim e pode causar a minha instabilidade. Ok? Então, nós temos que saber sobre radiações. Então, na tabela periódica, nós temos todos os elementos químicos. Esses elementos químicos que estão aqui embaixo, eles foram renomeados, tá? Tem um nome bem feio. Os primeiros elementos químicos têm nomes mais bonitos. Os outros é um nome pior do que o outro. A tabela periódica, ela é numerada. Então, tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9, 10, tudo. Se eu falar para você, o 26, quem é o 26? É o ferro. Sempre o 26 vai ser o ferro. O potássio, KKKKKKKK, é sempre o 19. O que significa esse número 19?
19, ou o número 26, ou o número 1, ou o número 105. O que significa esses números? Significa o número atômico. O número atômico é o número de prótons que cada um desses átomos tem. O número de prótons, obrigatoriamente, sempre tem que ser o número de elétrons. Então, se eu falo para você que tem 24 prótons, tem que ter 24 elétrons. Se eu falo para você que o número atômico do cara é, por exemplo, o 92. Então, ele tem 92 prótons, vai ter 92 elétrons, e é o senhor urânio 92, muito famoso. Agora, se eu falo, por exemplo, 79, 79 é um número atômico, parece bingo, né? Então, ele tem 79 elétrons, tem 79 prótons, tem 79 de um, 79 da outra. E nêutron, professora? O nêutron, ele sempre vai ser um número menor. Então, se aqui 79, ele vai ser 70, 60, ele vai sempre ser um número menor. Mas ele tem que ter. Se eu tiver 79 prótons, 79 elétrons, não tiver nenhum nêutron, bum, eu extingui o planeta, tá bom? O 79 é o ouro. Mas, professora, ouro é com O. E aqui tá com AU. Lembra? O nome é em latim. Então, muito cuidado que você pode ser enganado, tá? Você olha o símbolo e você tenta adivinhar quem é o elemento químico, você pode tomar na cabeça. Por exemplo, o 5 é o boro. Aqui, ó. O 107 é o bório. Parece, mas não é, tá bom? O potássio é o K. O P é o fósforo, tá? Eu tenho, por exemplo, deixa eu ver o prata, AG, tá? E o Cu, tá? Não é Cu, não. Cu é o cobre, tá bom? O níquel. Olha o cobalto que eu falei, que é o CO, aqui, ó. Criptônio, vanádio, titânio. Olha o escândio. O escândio é SC, mas começa com escândio. Olha o estrôncio, tá? Olha o césio, que teve aquele caso famoso aqui no Brasil. O frâncio, o rádio, o bário, tá bom? O ósmio, o tungstênio, tá? O tecnécio, o molibdênio, o zircônio, que nome bonito, o bromo, o criptônio, xelônio, radônio, argônio, neônio, tem esses nomes bonito. Todos os elementos químicos, os 118 que estão aqui, todos estão aqui, ó. O 118 tá aqui, ó. Tirando esse última coluna aqui, esses caras aqui, que eles são chatos do rolê, chamado também de gases nobres. Só essa última coluna aqui, também chamado de família 8A, todos os outros elementos químicos, todos os outros, eles querem fazer ligações químicas. Um quer interagir com o outro. E troca de parzinho, tá? Por exemplo, o hidrogênio, para formar a água, ele se liga com o oxigênio. O oxigênio pode se ligar com o carbono para formar o gás carbônio. Ou eles podem se juntar, C6H12O6, e formar a glicose. Quando os átomos fazem ligação um com o outro, a gente chama isso aqui de molécula. Então, isso aqui é uma molécula, isso aqui é outra molécula, isso tudo aqui é uma outra molécula, um tá ligado com o outro. Mas, professora, tem 20 mil, mas não tem problema. O que significa esses nomes? O hidrogênio é um elemento químico que está ligado com o oxigênio. Eu tenho 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Ou eu posso formar isso aqui, ó, H2O2, água oxigenada, que eu uso para descolorir o cabelo. Eu tenho 2 hidrogênios para 2 oxigênio. Se eu encontrar um número aqui na frente, o número 1, significa que eu tenho uma molécula. Agora, se eu encontrar, por exemplo, o número 9, significa que eu tenho 9 moléculas desse cara.
Gás carbônico, eu tenho aqui, ó, um carbono ligado com 2 oxigênios. Se não está escrito, gente, é 1. E aqui na frente não está escrito? É 1. Agora, se tiver escrito aqui 7, então eu tenho 7 moléculas de gás carbônico. Tá? Aqui, ó, carbono, 6, hidrogênio, 12, oxigênio, 6, glicose. Uma, não está escrito. Se tiver escrito 5, tem 5 moléculas de glicose. Então, isso aqui a gente chama de fórmula química. Saber ler fórmula química é fundamental, tá bom? Lembrando que você pode encontrar, por exemplo, aqui, ó. Você pode encontrar dessa forma aqui, ó. Só assim. Ou só assim. Ou seja, o oxigênio são 2 átomos de oxigênio formando uma molécula de oxigênio. Eu tenho 2 hidrogênios formando uma molécula de gás hidrogênio. Ou eu posso encontrar, por exemplo, o hélio, que é um gás nobre, ele não gosta de fazer ligação com ninguém. Então ele é um elemento químico, um cara só, sozinho, parado na esquina, parado na esquina, ok? Quando eu tenho um elemento químico ligado com outro elemento químico, eu tenho o que a gente chama de substância composta. Quando eu tenho só um tipo de átomo, só tem oxigênio, então eu chamo de substância simples. Então aqui eu tenho uma substância composta, composta, composta. Simples, simples, simples. Tá? Agora, por exemplo, eu tenho aqui, ó, gás cloro. C maiúsculo, L minúsculo. Então, isso aqui é um elemento químico só, é o cloro aqui, ó. 2, eu tenho 2 átomos de cloro formando uma molécula. Substância simples. Agora eu tenho aqui, ó, HCl, ácido clorídrico. Eu tenho hidrogênio com cloro. 2 elementos químicos. Substância composta. Tem que saber ler substância química. Para aprender a ler substância química, eu tenho que olhar a tabela periódica e eu tenho que saber a regra dos símbolos. Letra maiúscula, letra minúscula. Se você confundir maiúsculo com minúsculo, você está errado. Então, não pode confundir letra maiúscula com letra minúscula, tá bom? Isso é muito importante. E aqui do lado, a gente vai ver uma tabela periódica um pouco diferente. É a famosa tabela periódica dos materiais radioativos. Então, esse material radioativo, esses materiais são radioativos. Olha o urânio, olha o califórnio, olha o plutônio, olha o frâncio, olha o rádio. Esses são elementos que são radioativos. E esses elementos químicos, eles podem causar mutações genéticas. Eles são extremamente perigosos. Se eu não me proteger, eles podem fazer mal para o meu corpo. Mas, se eu souber usar eles, eles podem ser úteis para o ser humano. Como, por exemplo, tem muitos elementos químicos radioativos que eu posso usar para emitir o famoso raio-x. Nossa Senhora, acabei de assassinar o português aqui, né? Eu posso emitir o senhor raio-x. Esse raio-x, ele pode atravessar coisas moles do meu corpo, mas quando bate no meu osso, ele bate e volta, ele não consegue atravessar. Então eu posso usar isso para poder ver se o meu osso está quebrado, porque se ele conseguir atravessar o meu osso, significa que o osso está quebrado. E aí eu consigo colocar um filme fotográfico e ver que atravessou o raio-x. Se não atravessar, o osso está sólido. Se atravessar, o osso está quebrado. Ou eu posso usar, por exemplo, o raio gama. O raio gama é muito perigoso, tem que saber usar com sabedoria. O raio gama eu posso usar, por exemplo, para olhar o corpo humano de dentro, fazendo uma tomografia. Eu posso olhar dentro do meu corpo e fazer uma projeção tridimensional dos meus órgãos, porque a radiação bate e volta. Se a radiação
foi e voltou rápido, o objeto está perto. Se ela foi e voltou, demorou muito tempo, o objeto está longe. Eu consigo ter uma noção tridimensional e eu consigo ver internamente sem precisar abrir a pessoa. E detalhe, esse poder do raio-x, o raio gama, como ele afeta a estabilidade dos átomos, eu posso usar isso para matar ou destruir átomos que formam células. Quais células? Células cancerígenas. Ou seja, eu posso usar para matar células que causam câncer. Eu posso fazer o que a gente chama de radioterapia. Isso é maravilhoso, gente. Você pode conseguir salvar vidas usando essa radiação. Então, estudar radiação é super importante, estudar química é muito importante. É um dos motivos que a gente não mandou nenhum homem para Marte ainda. Não é só porque é muito longe, não é só porque a gravidade é muito fraca e o meu músculo vai ficar flácido e o cara vai ficar uma gelatina. O problema é que daqui até Marte, nós não temos o nosso campo gravitacional que nos protege da radiação. Essa radiação aí, ó, desses elementos químicos aí, radiação que tem no Sol, que pode causar mutações genéticas em nós que somos seres vivos. Ou seja, a luz do Sol, se não tiver a proteção do nosso planeta, ela pode nos matar, a radiação ultravioleta. Ela é fraca, mas ela é que causa câncer de pele, por exemplo. Ela não consegue atravessar a nossa pele, mas ela consegue atingir a nossa pele, causar mutações nos nossos átomos, que afetam nossas células, que causam esse câncer. Que é um dos cânceres que mais matam pessoas, é um câncer extremamente silencioso, perigosíssimo. Por isso que tem que usar protetor solar, né? Mesmo em dia nublado, porque ultravioleta não tem nada a ver com infravermelho. Infravermelho é calor, ultravioleta é radiação. Radiação causa, mata, penetra, destrói. É como se fosse um raio pulverizador. Ele vai destruindo os seus átomos, destruindo esses caras que formam a sua célula. A sua célula não consegue consertar esse problema, ela fica louca, células enlouquecidas, câncer. Se a sua célula ela conseguir ver que tem alguma coisa errada, ela pode se automatar, se autossuicidar, a autólise. Pronto, você está salvo. Se ela não conseguir fazer isso, ela vai perder o controle e você vai ter câncer. Então, estudar os elementos da tabela periódica é fundamental para a vida. Tá bom? E é uma coisa muito importante. É isso que nós vamos trabalhar durante o bimestre, ok? Esse vídeo foi para fazer essa retomada e fazer esse fechamento do bimestre, ok? Beijo, beijo, beijo. E desculpa o barulho aí, mas eu tive que fazer no improviso aqui, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau!